Meus amigos, como anunciou nosso irmão, o tema da palestra de hoje é sobre a parábola do filho pródigo dos dois irmãos, a parábola sobre o filho esbanjador, sobre o filho gastador, que é o que significa a palavra pródigo. Mas antes de eu iniciar propriamente dito o assunto, sempre que eu falo em casa espírita, eu gosto de conversar um pouquinho antes sobre a doutrina espírita, sobre a filosofia espírita, que sempre tem membros novos vindo aqui, irmãos novos, que não conhecem a doutrina, ou até mesmo para relembrar aos outros irmãos sobre o que nos fala essa doutrina que nos abre a mente e que nos facilita tanto, através da sua filosofia, um comportamento autoconscientizado de espíritos imortais que todos nós somos. Porque a doutrina espírita, meus amigos, é fundamentalmente cristã, apoiada nos preceitos do nosso Mestre Jesus, seus ensinamentos e principalmente seu exemplo. Sendo assim, ela nos direciona a uma educação moral. Todos os fundamentos da doutrina têm essa finalidade: nos educarmos moralmente, nos autoconscientizarmos de que nós verdadeiramente somos espíritos imortais na busca de valores eternos aqui na Terra. Por isso ela nos oferece a certeza sobre o nosso futuro, de onde nós viemos, para onde nós vamos e por que estamos aqui nesse planeta, vivendo uma personalidade, uma determinada família, determinada classe social, país, cidade. Sendo assim, meus amigos, ela combate o materialismo, que é a chaga da humanidade. Combate por nos dar certeza do dia de amanhã, que é feito no dia de hoje. Sendo assim, nos mostra verdadeiramente, meus amigos, como utilizarmos nosso livre-arbítrio. Utilizando nosso livre-arbítrio sempre pensando nas consequências do comportamento voltado a quem nós realmente somos. Dessa maneira, meus amigos, nós compreendemos o que é viver o ser humano, o que é encontrar a plenitude de valores, virtudes e sabedoria enquanto estamos aqui encarnados, enquanto estamos aqui vivendo determinada personalidade. E é por isso, meus amigos, que a filosofia espírita nos oferece todo esse conhecimento. E por ser uma filosofia, ela nos oferece a racionalidade filosófica. E é através dessa racionalidade filosófica que nós desenvolvemos a fé racional. Essa fé racional que nos faz confiarmos no que aqui nós aprendemos, que nos faz, através da inteligência, concebermos os ensinamentos. E se nós concebemos de forma racional e lógica, nós conseguimos aplicar no nosso dia a dia. Porque aqui, meus amigos, não existe a ideia do pecado, não existe a ideia da punição, não existe nenhum tipo de equação de obrigatoriedade. Nós somos aqui orientados a vivermos como espíritos imortais, buscando os valores eternos, os valores do ser humano verdadeiro. E se nós não fazemos isso, por consequência desses atos, nós encontraremos a dor, o sofrimento, tudo racional e tudo lógico, como uma filosofia esperada. Porque a filosofia, meus amigos, é o amor pela sabedoria, a amizade pela sabedoria, é investigar, é refletir, é buscar as leis divinas em todo o nosso dia a dia, encontrando como aplicá-las, como viver de acordo com essas leis, para que de forma consciente, meus amigos, possamos, compreendendo isso tudo, aplicar os ensinamentos de Jesus, do Mestre Jesus e de todas as filosofias clássicas que nos auxiliam em nossa vida social, em nosso relacionamento com os nossos irmãos, na evolução do espírito imortal. Por isso, meus amigos, que essa parábola, nessa visão filosófica, nessa visão psicológica, nos traz muitos ensinamentos. Mas quando nós vamos ler Jesus, estudar o Mestre Jesus, nós precisamos compreender que o Mestre falava para uma determinada sociedade. Então nós precisamos nos colocar no contexto daquela sociedade, compreender os seus costumes, compreender o que Jesus queria dizer. Nós precisamos trazer a nossa ideia para aquele tempo, porque senão as palavras dele perdem o sentido. Porque Jesus falava ao espírito mortal,
Seus ensinamentos são atemporais, não têm um prazo de validade, porque se direcionam a valores eternos. Por isso, quando nós vamos ler a Bíblia, meus amigos, sim, a doutrina espírita lê a Bíblia também, não só as obras da codificação, as obras complementares que os Espíritos oferecem. Quando nós formos ler a Bíblia, nós precisamos não só ler um versículo, mas ler um capítulo inteiro, entender para quem é que Jesus falava, qual é o tempo cronológico da sua estadia aqui na Terra, para que então nós possamos absorver um pouco mais dos seus ensinamentos. E como dizia o apóstolo Paulo, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E em Jesus, no Mestre Jesus, nas suas palavras, nós encontramos totalmente um ensino moral. Um ensino que nos liga ao crescimento moral. Por isso é importante compreender como ele queria se relacionar, para quem é que ele estava falando, quem é que o escutava naquele momento. Por isso nós encontramos então maneiras de nos libertarmos do sofrimento, de encontrarmos a verdadeira vida, a vida com abundância, ao qual ele sempre nos direcionou. Por isso, meus amigos, que a parábola do filho pródigo, dos dois irmãos, é muito importante para o nosso crescimento psicológico. Eu não tenho a vaidade, nem o objetivo de resumir essa palestra a um estudo completo. Eu vou trazer uma parte dela aqui hoje, uma parte do estudo. Jesus era mestre, o maior de todos os mestres, o governador do nosso planeta. Por isso, as chaves de conhecimento e entendimento para os seus ensinamentos são muitos. Então é importante que após essa singela apresentação, vocês busquem um estudo. Porque Kardec, na sua codificação, já nos ensinava que a doutrina espírita deve ser estudada, refletida, compreendida o tempo todo como a filosofia deve. Por isso aqui se inicia uma reflexão que deve ser continuada nas suas casas. Lembrando, meus amigos, que o Mestre Jesus é padrão de referência, é padrão de comportamento. Na casa espírita, nós o tiramos da cruz e colocamos ele ao nosso lado, vivendo no nosso dia a dia, não como um símbolo religioso, mas como um irmão maior que nos orienta, como a luz, como um caminho a ser seguido. Portanto, meus amigos, começando então o assunto de hoje, Jesus, quando narrou essa parábola, ele estava fazendo a sua última viagem a Jerusalém. Ele estava seguindo para a sua crucificação, para a Páscoa. E nesse caminho, no evangelista Lucas nos cita 19 parábolas que o mestre fala para quem o escutava. Nesse momento especial, ele dialogava com os publicanos, ele dialogava com os fariseus, com os escribas e com os camponeses em geral, com todos os irmãos que viviam naquela época. Então já conheciam o Mestre Jesus, já sabiam quem ele era. E nesse momento os fariseus perguntam e questionam Jesus, hipócritas, perguntando por que é que ele comia e sentava-se à mesa com publicanos, com pecadores. Pecadores eram um símbolo do erro naquela época, na religião judaica. Por que é que ele se sentava com essas pessoas? E Jesus, então, antes de citar a parábola do filho pródigo, fala sobre as 3 parábolas dos perdidos, junto com o filho pródigo, do dracma perdido, da ovelha perdida. Então ele cita essas parábolas para que eles compreendam que nesse irmão que está perdido existe muita felicidade quando ele realmente se orienta, se autoconscientiza de quem é e volta à vida verdadeira, à vida do espírito imortal, na busca de valores eternos. E nessa parábola nós temos vários perfis psicológicos que entram em contato com quem nós verdadeiramente somos. Fala sobre a conexão com Deus, com o Deus externo, com o Deus interno. Fala sobre ingratidão, fala sobre perversidade, fala sobre crueldade, sobre ressentimento, sobre luxúria, sobre promiscuidade, sobre ira, desencanto, falsidade, no comportamento desses 2 filhos. E nós temos a figura desse pai, que é a figura da bondade, que representa simbolicamente a figura do nosso pai da vida,
do Pai Criador. É uma simbologia filosófica e psicológica, meus amigos, de todos os arquétipos humanos, de todo o comportamento que nós vivemos aqui na Terra. Por isso ela é muito importante para o nosso crescimento moral, quando compreendida verdadeiramente, filosófica e psicologicamente. Que aí então nós encontramos as chaves de conhecimento necessário para interpretá-la. Ela está em Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32. Tão importante, meus amigos, a análise dos perfis psicológicos dos personagens citados nessa parábola, porque eles falam diretamente a quem nós somos. Eu vou ler então, agora, para que nós possamos fazer uma reflexão sobre o que Jesus queria nos dizer. Começa a parábola dizendo assim: E disse Jesus: Certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante, e lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Essa parábola é bem comprida, então vamos refleti-la por partes, meus amigos, que fica mais fácil para o nosso aprendizado. Então nós temos no início aqui um pai e um filho, aonde esse filho questiona o pai e pede ao seu pai a sua herança. Para a cultura da época judaica, isso era um grande mal. Era um mal muito grande porque, vejam, as famílias não vendiam as terras. Após a morte do pai, os filhos continuavam trabalhando na terra. Então, era um crime muito grave você fazer um pedido de uma herança para um pai. E Jesus deixa isso bem claro, porque no desenrolar dessa parábola nós entenderemos um pouco mais, mostrando que esse filho realmente estava agindo com muita ingratidão. Ele desejava a morte do pai. Inconscientemente ou consciente, ele queria a morte do pai. Maturo, insensível, ingrato. Ele não gostava mais de viver junto com o seu pai. Ele não queria mais aquela vida junto com os seus familiares. De acordo com a sua idade, provavelmente começando a maioridade, ele entendia que ele gostaria de viver a vida. Dessa ideia de esbaldar-se no materialismo, nas sensações físicas, ele queria desfrutar da sua juventude. Com a libido exacerbada, ele queria aproveitar as festas, as badernas, com seus amigos, enfim. Ele não gostava daquela vida que ele levava junto com a sua família, no conforto do seu lar. Então ele perde essa herança. Ele abandona todas as propostas de ética, moral, que ele podia vivenciar junto daquele lar. E segue então abandonando o pai, abandonando o irmão, desprezando também o irmão, desprezando toda a sua família. Mostra um comportamento que nós vemos todos os dias aqui no nosso planeta, inclusive e especialmente conosco. Mostra nesse filho uma ingratidão muito grande, porque ele só queria buscar prazer pessoal. E numa simbologia dessa parábola, nós já vemos um filho abandonando a casa do pai. É quando nós nos desconectamos desse Deus eterno, desta consciência que nos movimenta sempre a percebermos nossos erros e a fazermos o bem no nosso dia a dia. É uma simbologia que Jesus nos traz para que possamos compreender esse abandonar a Deus, esse desvincular-se de Deus, esse encontro com a matéria, com os excessos da matéria, esse apego que nós nos dedicamos quase que exclusivamente a viver essas sensações físicas, a buscar essas sensações físicas. Era isso que esse filho mais novo nesse instante estava buscando. Mas é claro, meus amigos, que não existe só imperfeição nesse movimento. Existe também muita coragem nele,
Porque ele buscava uma nova vida. Ele queria autoconhecer-se também. Ele queria experienciar a vida aqui na Terra. Claro, os seus objetivos não eram em busca dos valores eternos. Era em busca do ilusório, do impermanente, do que nos traz o sofrimento a curto, médio e longo prazo. Mas ele mostrou-se corajoso, porque ele queria realmente viver nossas novas experiências. Ele dedicou-se a isso. Então não é só a imperfeição desse movimento. Também existe uma coragem de também buscar uma nova vida, de deixar de permanecer na inércia, de tentar buscar novos conhecimentos, o que a vida pode nos oferecer. Mas é óbvio que a maneira com que ele buscou isso traria o sofrimento, ingratidão, desrespeito, egoísmo e orgulho, sempre resultará em sofrimento. Quando os objetivos não é a busca de valor eterno, tudo que nós faremos, com toda certeza, não nos completará. Nos dará um vazio existencial que nós só poderemos encontrar novamente conosco mesmo, mudando as nossas ideias, mudando os nossos objetivos. E vejam que ele viajou rapidamente, ele não esperou muito tempo, ansioso para fazer o que ele queria. E com certeza, naquela época, os vilarejos eles ficavam muito perto uns dos outros. E existia, como existe ainda hoje, aquela sombra julgadora, o julgamento, a atitude do próximo, porque se projeta nele, se enxerga nele, então julga. Então imaginemos como os vizinhos, os amigos, julgaram essa atitude dele pedir a herança para esse pai, esse crime na visão daquela sociedade que ele estava cometendo. Então ele saiu, ele foi na busca a essa região distante, a esse país longínquo, em outras traduções, que também nos simboliza, meus amigos, o abandonar a consciência. Porque vejam, ele não falou para a família onde ele ia, ele simplesmente saiu. Ele não queria mais ser encontrado, ele não queria que ninguém repreendesse as suas atitudes. Ou seja, ele não queria ser influenciado nas escolhas que ele estava naquele momento querendo. Simboliza, meus amigos, um afastamento da nossa consciência. Quantas vezes nós calamos a consciência, sabendo que estamos cometendo um erro, mas fazemos de conta que não escutamos o alerta da voz divina nos orientando a buscarmos o que é verdadeiro, o que trará a felicidade real na busca de valores eternos. Então ele não queria ser importunado, ele não queria ser incomodado por ninguém. Ele partiu, ele foi buscar essa vida que ele queria sem deixar rastro, sem nem avisar aonde ele estaria. Ele movimentou-se dessa maneira. Uma ilusão bastante irresponsável, óbvio, que traria o sofrimento. Continuando então a parábola, depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa, e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Mas, caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome? Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao próprio pai. Vejam, meus amigos, que o efeito desse comportamento, dos seus objetivos, resultou nessa situação. Esse filho esbanjou todos os recursos que tinha recebido do pai. Ele exauriu-se em sensações físicas. Ele realmente alcançou o que ele buscava. Mas com a busca dele, não valorava realmente o necessário à vida, trouxe esse imenso sofrimento. E para a religião judaica, o costume judaico da época, lidar com os porcos, alimentar com os porcos, trabalhar com os porcos, era o pior dos trabalhos possíveis, pela higiene dos porcos.
Eles desprezavam isso. Eles colocavam realmente as pessoas menos qualificadas para trabalhar, para apacentar, alimentar esses porcos. E ele estava tão desesperado, esse filho mais novo, que ele queria se alimentar do que os porcos comiam. Veja onde é que o nosso irmão chegou com esse comportamento. Angustiado, infeliz, depressivo, amargurado. Foi ao fundo do poço. Encontrou-se em uma situação de extrema degradação, sem dignidade nenhuma. Estava ali junto dos porcos. Um efeito bastante lógico e racional das escolhas que ele fez. Será que isso é um castigo divino, meus amigos? Obviamente que não. Porque Deus não castiga, Deus não pune. É uma consequência do comportamento desregado, do comportamento em busca das sensações físicas, do sexo, da bebida, dos excessos de alimentação, dos excessos de prazeres. Óbvio que traria esse sofrimento. Porque vejam que a filosofia espírita não condena o apego material, não condena nós vivermos sensações físicas, projeção social, poder material. De nenhuma maneira, nós estamos aqui num planeta material, precisamos da matéria para evoluir. Mas nós não podemos polarizar a nossa consciência dos lados. Nem tanto a busca por Deus, nem tanto a busca pela matéria. É o equilíbrio dessas duas potencialidades que nós encontramos um comportamento favorável. Então é justo nós aproveitarmos a matéria, mas não nos apegarmos tanto a ela. Não vivermos somente objetivando essa matéria, esse crescimento material, que não trará realmente um objetivo existencial, que nos trará um vazio existencial, uma dor consciencial. Mas nesse momento de extrema dor, de extremo sofrimento, percebendo tudo o que ele fez, ele realmente despertou. Ele despertou através de tanto sofrimento. E ele pensa em voltar para casa, em retornar ao Pai. Compreendeu que aquela vida era ilusória, que aquela vida só traria sofrimento, que foi o que resultou. Então ele verdadeiramente arrependeu-se, meus amigos. Ele pensava em recomeçar, em se renovar, e não mais como um filho, mas como um servo do Pai. Já humanizou um pouco mais esse filho, já humanizou um pouco mais esse irmão, já trouxe ele um nível consciencial descoberto para uma nova vida. E nesse arrependimento, meus amigos, não houve somente uma fala da boca para fora. Ele mudou opinião, ele mudou postura, ele mudou valores, ele transmutou as suas ideias, seus pensamentos. Ele realmente arrependeu-se. Ele responsabilizou-se pelos seus erros. Ele gostaria de uma nova vida. E ele sabia que essa vida verdadeira estava junto da sua família, junto do seu pai. E nós vemos mais uma simbologia nesse momento, que é a busca à misericórdia de Deus. De um pai que nos permite o erro, que nos permite voltarmos ao seu encontro, porque está sempre ao nosso lado. E vejam, meus amigos, nesse tempo de casa espírita que eu tenho, nos atendimentos fraternos, que normalmente nós fazemos na casa, eu filosofei muito e pensei muito sobre essa misericórdia de Deus. E eu cheguei a uma conclusão bem interessante, de que Deus, meus amigos, Ele nos permite, através do livre-arbítrio, a nós colocarmos a mão no fogo. E colocando a mão no fogo, nós nos queimaremos. Mas como Ele é um Pai misericordioso, de infinito amor, após esse sofrimento, percebendo uma mudança real em nossa busca, Ele vem e faz o curativo. Ele vem e faz o curativo e diz: segue tua vida, meu filho, agora com esse aprendizado que você teve. Não mais coloque a mão ali, que você vai queimar esse momento. Óbvio que Ele fará o curativo indefinidamente, porque o seu amor é incondicional. Mas alerta a nós: você quer sofrer? Você quer encontrar a dor? Continue com esse comportamento. Então, a misericórdia de Deus, pela filosofia espírita, nos traz essa percepção de realmente um Pai amoroso. Um Pai que está sempre ao lado dos seus filhos. Um Pai que ama verdadeiramente e incondicionalmente
a todos. E vejam, meus amigos, que existe uma grandeza ética muito grande nessa volta ao Filho, renovado, novo, porque eles saíram cheios de valores amordados, mas sem objetivos existenciais reais. E agora ele volta, sem nada materialmente, mas forte, corajoso, consciente dos erros que cometeu. Não era a vontade de renovar-se somente que ele buscava. Porque aqui diz, Jesus nos fala, que ele voltou porque ele lembrou da abundância de comida. Interesse pessoal, mas é no início, meus amigos. Somos espíritos imperfeitos. Como esperar um espírito perfeito, no início da sua vida de espírito imortal, que pratique tudo perfeitamente, que não erre, que não busque ainda o interesse pessoal nas suas escolhas? Natural que isso aconteça conosco, mas isso movimentou-se a encontrar novos níveis conscienciais de acordo com essa primeira busca. Então ele voltou atrás, ele encheu-se novamente de valores morais, de valores éticos, humanizou-se de forma humilde, de forma tranquila e voltou ao Pai. Continua então a parábola, meus amigos, dizendo o seguinte: estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se. Não disse o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos: trazei para fora a principal estola é manto, e vestiu. Dai um anel para sua mão e sandálias para os seus pés. Trazei um novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos, comendo, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado, e começaram a deleitar-se. Prestemos atenção agora, meus amigos, nessa figura do pai. Para os judeus, na sociedade patriarcal que eles viviam, o pai era como um chefe da família. Ele simbolizava e representava Deus, porque ele era o provedor. Então Jesus, o mestre, intensifica esse amor do pai, dizendo que ele correu e beijou o seu filho. Mas naquela época, os pais de família não corriam, meus amigos, eles caminhavam somente. Eles não abraçavam os seus filhos, eles não beijavam os seus filhos, eles ofereciam a mão para que seus filhos beijassem. Os seus filhos tinham uma ideia de servidão para com o pai, respeitosa, é claro, mas não existia esse carinho fraterno entre pai e filho, esse contato físico. E Jesus coloca então essa figura desse pai correndo, abraçando e beijando o seu filho, exagerando até, para que aqueles ouvintes que estavam naquele momento escutando essa parábola percebessem um amor incondicional realmente do seu pai. Vejam, meus amigos, que ele não reclamou do filho. Ele não perguntou: como é que você se apresenta assim? Cadê o dinheiro que eu te dei? Em nenhum momento ele julga o seu filho. Vejam também que ele pediu desculpa para o pai, mas o pai ignorou, porque não se ofendeu. Deus não se ofende. Deus não vive as emoções como nós. Deus nos criou, portanto Deus nunca está ofendido com uma atitude nossa. Ele entende o processo de evolução, óbvio, pelo mundo criado. Então ele não se ofendeu, ele realmente ignorou essas palavras do seu filho. E nesse momento, ele não sentiu-se humilhado, não sentiu-se cobrado, sentiu-se realmente abraçado, perdoado pelo seu pai. Então o pai oferece, como uma forma de recomeço, de renovação, uma simbologia, o manto. O manto que era como um acobertar, um apoiar, um cobrir, um amar, um vestir o filho do Espírito. O filho chegou todo sujo, todo estrupiado, realmente acabado fisicamente. No anel nós vemos um símbolo, meus amigos, da aliança entre pai e filho, entre criador e criatura. E nessas sandálias nós vemos um aspecto de família, de mostrar ao seu filho que ele era igual aos outros, que ele era igual a qualquer um que estava ali, e que ele devia postar-se e
permitir-se encontrar-se essa percepção. Então, meus amigos, ele amou o seu filho. Ele encontrou o seu filho com todo o seu perdão, com toda a sua fraternidade, com toda a sua solidariedade. Porque esse pai simboliza o pai criador, que é um pai de infinito amor, sabedoria e justiça, que em nenhum momento cobra, culpa, julga, castiga os seus filhos. Ama incondicionalmente e os auxilia o tempo todo em evolução. Continuando a parábola, o seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocando os servos, informa-se sobre o que seria isso. Ele lhe disse: o teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta, seu pai disse: eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que devorou seus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele um novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Então agora, pensemos filosófico e psicologicamente sobre esse irmão mais velho. Em um primeiro momento, meus amigos, ele parece se mostrar como fiel ao pai, porque ele estava lá junto dele, trabalhando no campo, se esforçando. Estava junto à sua família, não abandonou ninguém. Mas, da maneira com que ele recebeu o seu irmão, e da maneira com que ele permitiu que o seu irmão fosse esbanjar na luxúria, já mostra um tipo de comportamento, um perfil psicológico diferente dessa imagem que ele queria projetar. Porque os irmãos mais velhos, eles eram como um apêndice do pai. Eles tinham também uma ideia, uma responsabilidade de cuidar da família. E ele deveria, naquele momento que seu irmão estava indo, alertá-lo, conversar com ele. E muitas vezes o que eles usavam na época era coagir-o a não fazer. Mas ele calou-se. Ele não gostava do seu irmão. Ele era invejoso. Ele queria somente a herança para ele. Ele não mostrou nenhum tipo de compaixão. Era pura falsidade, puro interesse. Era uma competição que ele tinha com o seu irmão. E quando ele voltou, ele não perguntou como ele estava. Não perguntou se ele estava bem, ou por que ele tinha voltado. Ele simplesmente falou sobre a festa, irado, revoltado com a volta do seu irmão, pensando somente no bem material que o seu pai ali estava gastando e que nunca tinha oferecido a ele. Vejam que esse perfil psicológico desmente realmente a imagem que ele queria projetar, a persona que ele queria mostrar à sociedade. Porque ele era um covarde. Ele também queria sair de casa, mas para ficar no conforto do lar, para não auto-enfrentar-se, para não buscar uma vida nova, ele permaneceu ali, na inércia, sem nenhum crescimento psicológico, sem nenhum crescimento moral. Permaneceu ao lado do pai, porque queria a sua herança, queria o conforto. Não precisava de outra vida para ele estar bom assim. E muito mesquinho, porque confrontou o seu pai na atitude de abraçar o irmão, de receber o irmão com amparo, receber o irmão com amor, porque estava voltando à casa do pai. Então vejam que ele era realmente amargurado, depressivo, muito infantil, fechado ao sentimento do amor, porque ele queria o destaque. Ele queria permanecer sozinho ali, mostrando realmente, irmãos, que nós vestimos uma personalidade, que nós vestimos uma máscara social, um verniz social que é muito importante para nos relacionarmos com os nossos companheiros, nossos irmãos, nossos amigos de caminhada. Mas, como ele nunca se autoconheceu, como ele nunca buscou entender-se, nesse gatilho dessa experiência,
ele mostrou quem ele verdadeiramente era. Ele mostrou que de bom filho não tinha nada. Mas vejam que o pai conhecia também o caráter dele. E não culpou, não acusou. Simplesmente disse a ele: meu filho, tudo que é meu é teu também. Vamos alegrar-se, porque seu irmão estava psicologicamente morto e reviveu. Estava buscando uma vida vazia e voltou-se novamente à casa do pai. Desceu do pai e voltou ao pai, uma simbologia do retorno à casa de Deus, mostrando que estava arrependido. O que o filho mais velho não fez. Porque não pensava a vida assim. Que não entendia a vida assim. Entendia a vida como matéria, como só ele, como destaque. E se nós pensarmos espiritualmente também essa relação entre os dois, a filosofia espírita nos explica, meus amigos, que o espírito imortal, quando tem alguma diferença com seus irmãos de caminhada, retorna em novas encarnações junto do seio familiar. Porque é no seio familiar que nós encontramos a possibilidade maior do amar. E como Deus é amor, Ele coloca muitas vezes os inimigos passados juntos, para que se amem como família. Desde o início da sua encarnação, que vivam juntos, se suportem, se aceitem e se reúnam novamente como irmãos fraternos e verdadeiros. Por isso nós vemos essa diferença, essa discrepância de comportamento e essa animosidade entre os dois. Como também muitas vezes nós vemos nas famílias uma simpatia, um verdadeiro companheirismo entre irmãos. E a filosofia espírita nos explica isso de forma racional e lógica. Então nós compreendemos também esses nuances que Jesus, o Mestre, queria nos mostrar nesta parábola, meus amigos. Mas é claro que meia hora não cessa o estudo e a reflexão sobre ela. Nós poderíamos fazer uma reflexão muito mais transcendental, olhando esse filho como nós mesmos, esse pai como nós mesmos, e esse irmão como nós mesmos. Como nós comportamos aqui, como nós conectamos com Deus. Então, é só um início para que vocês reflitam nos seus lares, para que vocês busquem a educação para o teu espírito com as filosofias clássicas, para que nós possamos viver verdadeiramente na busca da humanidade, na busca da plenitude em ser um humano melhor. Porque aqui nós começamos um estudo que deve ser seguido, meus irmãos. E agora, como a doutrina espírita, a filosofia espírita, ela é totalmente voltada ao autoconhecimento, eu deixo umas perguntas para que nós as façamos. Quantas vezes nós viajamos nesse país longínquo, essa região longínqua, e abandonamos a casa do Pai? Quantas vezes nós nos entregamos aos excessos da matéria, no egoísmo, no orgulho, no capricho? Quantas vezes que nós ignoramos o irmão necessitado, porque resolvemos esbanjar todos os nossos recursos só em busca de capricho, só em busca de matéria, projeção social, poder material? Quantas vezes, meus amigos, que nós voltamos a Deus, muitas vezes não arrependidos da conduta, pedindo um perdão mágico, olhando para Ele, olhando para Jesus, como se Ele resolvesse todos os nossos problemas sem o mínimo esforço. Me perdoa, Pai, eu não vou mudar, mas me perdoa. Quantas vezes nós vemos esses personagens no nosso dia a dia? Quantas vezes nós calamos nossa consciência, que nos alerta o tempo todo dos erros que estamos cometendo, que nos direciona sempre, como uma voz no silêncio, às escolhas do Espírito imortal? Quantas vezes, meus amigos, nós nos comportamos como esses filhos aqui na Terra? São perguntas que trarão respostas que falam sobre nós, sobre quem nós realmente somos, sobre os níveis conscienciais atingidos como espírito imortal na evolução, no nível evolutivo que nos encontramos hoje. Mas é claro que tudo isso vai nos gerar
uma autoconscientização dos nossos erros. Mas será que nós precisaremos nos mostrar como esse filho? Machucados, humilhados, sofrendo? Será que nós precisamos de uma cama do hospital, de uma doença grave, para nos autoconscientizarmos quem nós somos? Será que nós precisamos viver uma perda momentânea, é claro, um ente querido, para despertarmos para quem nós somos? Será que nós precisamos do sofrimento para compreendermos quais são nossas verdadeiras buscas? Por que não viver de forma consciente a vida? Por que não adequar-se aos valores reais que nós devemos buscar aqui, sem o sofrimento? Porque ninguém veio ao mundo para sofrer, meus amigos. O Pai é infinito amor. Não coloque seus filhos aqui para sofrer e encontrar um descanso eterno depois, sem ter feito nada para merecer isso. Ele nos coloca aqui para experienciarmos a vida, como instrumentos de evolução. E experienciando a vida de maneira a busca de valores eternos, nós encontraremos menos sofrimento, menos dor e maior felicidade. Porque quando eu penso em felicidade, eu lembro do filósofo chamado Epíteto, que fala que a felicidade, meus amigos, é uma busca de valores morais, dinâmica, permanente e todo o tempo. Porque a felicidade é um verbo que busca, que constrói, que faz no dia a dia essa felicidade. E é por isso, então, que somente nós encontraremos esses personagens citados na parábola através do autoconhecimento. Na questão 9.9 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os Espíritos e pergunta a eles. Vejam a pergunta que faz Kardec. Como não ser arrastado ao sofrimento pelas nossas imperfeições? Então os Espíritos dizem a ele: um sábio da atividade, Paulo disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, o caminho para o crescimento é através do autoconhecimento. A benfeitora Joana de Ângeles, através de Jung, nos fala muito sobre isso. Ela nos ensina, através da sua ciência psicológica, transpessoal, transcendental, que o ser humano deve, antes de tudo, encontrar as suas sombras, encontrar as suas imperfeições, porque são essas imperfeições que nublam com que esse Deus interno, essa capacidade de amar, de tornar-se igual ao Pai, de encontrar o Cristo interno, de encontrar o Buda interno, de encontrar esses irmãos que nos trouxeram a referência do comportamento, somente serão exteriorizados quando nós vigiarmos o egoísmo, que é a fonte de todos os nossos sofrimentos. Nos fala Jung que somente conhecendo nossas tendências, nossos pensamentos, nosso dia a dia, nossa vida, nossos objetivos reais, é que nós encontraremos em nós esse egoísmo determinando o nosso comportamento. Porque aquele que realmente se autoconhece, percebe que a força que o movimenta é o egoísmo, é o interesse pessoal. Então nós iluminamos a vida como uma lanterna do interesse pessoal e fechamos para essa luz que ilumina a todos. A luz do bem, a luz do sol, como nos ensinava o filósofo Platão. Porque quando olhamos a vida através da lanterna do interesse pessoal, deixamos toda a beleza da vida verdadeira, da vida abundância de fora. Porque não conseguimos focalizar o que realmente é importante. Então, para que se exteriorize esse amor, para que se exteriorize essa capacidade de viver como um ser humano verdadeiro na Terra, nós precisamos conhecer esses personagens dentro de nós. Porque somente vigiando esse irmão invejoso, falso, covarde, hipócrita, vigiando esse outro filho que busca prazeres materiais, que busca somente sensação física, que busca somente exaurir-se no mundo material, é que nós permitiremos que essa figura divina do amor possa realizar no nosso dia a dia. Somente vigiando e aceitando que somos assim, nós conseguiremos também encontrar em nós a capacidade verdadeira de amar, meus amigos. Porque essa é a evolução. A evolução é um expandir da consciência. É um expandir os níveis conscienciais. E na questão 634,
do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem que a consciência, ela somente se realiza, ela somente evolui através dos contrastes. Nós precisamos conhecer o que é o mal para poder praticar o bem. Conhecer o que é o frio para entender o que é o calor. Mas não a crueldade. É o mal com ignorância. Então a ignorância vai nos levar a cometer erros, a praticar o mal. Isso é natural, porque é um processo de crescimento. É como nós filosofarmos isso e pensarmos sobre a simbologia da criança em crescimento. Uma criança, quando nasce, começa engatinhando. De repente ela se levanta, caminha um pouquinho, cai, se machuca, sofre várias vezes, mas levanta todas. Até que no momento ela está correndo, caminhando de forma perfeita e correndo. E assim é a evolução do espírito, meus amigos. Porque as leis divinas se sucedem dessa maneira. E quando nós observamos essas leis imutáveis e perfeitas, como é o Criador delas, o Pai Celestial, nos adequamos a elas, como diria o filósofo Platão, quando nós encontramos nas leis divinas um determinante, um acerto, e abstraímos desse comportamento para outras situações das nossas vidas, nós vivemos o bem verdadeiramente. Então é nesse encontro com as nossas imperfeições, com as nossas sombras, como dizia Jung, que está o nosso tesouro. Porque o mesmo Jung dizia que o ser humano que se autoconhece se reflete no Cristo, se reflete em Jesus. E a benfeitora Joana de Ângeles expande esse conhecimento, nos falando sobre esse Cristo interno, esse self imortal, esse espírito que pede a evolução, que busca a evolução de forma consciente, pois ela trará menos sofrimento. Por isso, meus amigos, nas dúvidas do dia a dia, lembremos as nossas referências de comportamento. Olhemos para uma filosofia espírita que nos indica ao Mestre Jesus. Porque a filosofia espírita, a princípio, não era para ser uma religião. Era para ser uma ciência filosófica. Mas na questão 625, Kardec pergunta aos espíritos qual é o modelo mais perfeito, o tipo mais perfeito que esteve sobre a Terra. E eles respondem, veio de Jesus. E é ali então que a doutrina espírita, a filosofia espírita, tornou-se cristã. Porque o maior simbolismo da plenitude do ser humano é o Mestre Jesus. Porque Jesus não só ensinou, Jesus não só mostrou a nós o caminho, mas ele verdadeiramente viveu todos os momentos essa conexão com o Pai. Porque ele já dizia, eu e o Pai somos uno, eu e o Pai somos um só. Ele vivia o tempo todo buscando essa conexão com Deus, que já era espontânea e natural para ele. E que João Batista nos mostra que o caminho a isso é a disciplina diária. Para que através da disciplina diária, como diz Emmanuel, possamos encontrar a espontaneidade de viver essas potencialidades do espírito imortal. Por isso, meus amigos, que o erro é natural nas nossas vidas. Porque através do errar nós ganhamos a experiência, crescendo e evoluindo. Mas a filosofia, ela encurta os caminhos para nós. A filosofia abre o pensamento. Porque é o bem viver. Então que essa filosofia espírita, a filosofia clássica, os pensadores que passaram para o nosso planeta, realmente nos influenciem nessa busca. Uma busca mais consciente de quem nós somos, para que o sofrimento seja menor. É simples assim. Qual de nós quer sofrer? Qual de nós quer a dor? Mas a dor é libertadora. Porque são os momentos de sofrimento que nós mais nos encontramos conosco mesmo. É por isso, meus amigos, que a casa espírita não pode ser somente um encontro social. A casa espírita não serve somente para nós nos dizermos espíritas cristãos porque viemos um dia aqui só. A casa espírita age em nosso favor desde a nossa entrada aqui, meus amigos. Quando estamos acompanhados de um dos nossos amigos, irmãos desencarnados, mais ignorantes, que nos influenciam de alguma maneira ou outra, eles permanecem aqui. Nós vimos isso nas reuniões mediúnicas quase que sempre. Os espíritos relatando que vieram acompanhando um dos irmãos e ficaram aqui, ouviram a palestra, se interessaram e permaneceram aqui. A Casa Espírita nos oferece, meus amigos,
a verdadeira caridade de Jesus. Porque aqui nós recebemos tudo gratuitamente. Ninguém nos cobra nada. As energias, o conhecimento, todo o potencial da marca nos oferece deve ser uma referência para o nosso comportamento. Os exemplos de caridade, o contato com os benfeitores amigos, não tem ninguém que saia daqui renovado, tranquilo, em paz, imunido do conhecimento. Mas é claro que esse conhecimento exige responsabilidade. Como dizia o Mestre Jesus, para quem muito é dado, muito é pedido. Então, se nós temos o conhecimento de como vivemos a vida do ser humano verdadeiro, na busca da sua plenitude, de valores morais, virtudes e sabedoria, nós temos agora o dever de vivermos essa conduta. Já compreendemos como é. A filosofia espírita nos abre esse caminho, nos permite vivermos consciente esse caminho da evolução. Portanto, nos olhemos, nos encontremos, amando verdadeiramente esses irmãos relatados na parábola, que eles fazem parte de nós. A benfeitora Joana de Ângeles nos diz que nós precisamos descer do trono que nós nos colocamos e nos olharmos como seres imperfeitos. Não mais olhar o vizinho, o familiar, o cônjuge como imperfeito. Olhar a si mesmo. Porque é somente olhando a si mesmo, aceitando quem é, vigiando quem é, que nós conseguimos viver a verdadeira vida. É nesse processo que nós nos encontramos. E para finalizar, eu cito, meus amigos, para mostrar a nós que realmente a filosofia espírita só vai ser vivida se nós assim quisermos. Um exemplo, uma passagem de Sócrates, quando chegam a ele, alguns dos seus discípulos, seus aprendizes, perguntam assim para Sócrates. Eles veem a corrupção, eles veem os governantes governando somente para si mesmos, eles veem toda aquela podridão na sociedade e perguntam para Sócrates, por que é que ele não chama todos esses políticos, essas pessoas que coordenam o nosso planeta, e coloca todos eles sentados e não ensina a filosofia para eles, não mostra um comportamento verdadeiro para eles. E ele responde assim a esses seguidores: a minha mãe é uma excelente parteira, mas ela só dá a luz para as mulheres, ela só consegue dar a luz para a mulher que seja grávida. Ou seja, filosoficamente, a doutrina espírita, a filosofia espírita, só vai influenciar a nossa vida se nós estivermos grávidos, despertos para essa vontade que nos direciona ao encontro com nós mesmos. Porque a nossa consciência como elevador deve permanecer direcionada à autoconscientização dos espíritos mortais. Nós precisamos parir, como nos fala Sócrates, essa filosofia na busca do desenvolvimento moral. Porque os lábios da sabedoria, meus amigos, eles estão fechados, exceto aos ouvidos do conhecimento. E como dizia Sócrates, o conhecimento só é útil quando nos torna melhores. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Meus amigos, agora convido a todos então que façamos uma prece para encerrarmos nossa visita à casa nesse dia de hoje. Meus irmãos, pensemos agora em nosso Pai Celestial, na beleza do seu universo, na beleza da natureza, na simbologia que transcende o amor. Lembremos do Mestre Jesus orientando o nosso caminho ao nosso lado, como Filho do Homem, com a plenitude da humanidade. Os benfeitores amigos, o nosso guia protetor, agradecendo o Pai pelos conhecimentos aqui recebidos nessa tarde de hoje. Nos ajuda, Pai da vida, a colocarmos em prática tudo que aqui aprendemos, a vivermos verdadeiramente honestos na busca dos valores eternos. Nos ajuda, Pai, a sermos o exemplo aos nossos irmãos de caminhada,
a auxiliar aquele que está morto psicologicamente, a perceber, meus irmãos, aquele que necessita de auxílio. Pedir pelos nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, enfim, aos irmãos da nossa convivência. Mas também lembrarmos da família e humanidade, daqueles irmãos que estão hoje na rua, que perderam sua dignidade, escravizados pelo vício. Aos nossos irmãos que estão nos hospitais, vivendo difíceis experiências, que, se bem aproveitadas, trarão um recomeço na sua vida espiritual. Pedir, meus irmãos, aos nossos amigos e irmãos suicidas, que tiraram a própria vida, que sofrem hoje a consequência no mundo espiritual desse ato. Pedir pelas mãezinhas que estão abandonadas junto com seus filhos e que vivem tanta dificuldade. Pedir pelos nossos irmãos que têm qualquer deficiência física ou mental, por mínima que seja, e que fuja da normalidade. Pedir força, coragem, para sermos humanos melhores. E agradecermos, Pai, por tudo que o Senhor nos oferece, por sermos hoje espíritos mortais na evolução do dia a dia. Agradecer, Pai, por esse universo tão maravilhoso, que é uma ferramenta de evolução para nos encontrarmos com a felicidade eterna, que é a unificação com o pensamento divino. Agradecer, Pai da vida, por todos os irmãos que fazem com que esse momento aconteça aqui na Casa Espírita, levando o passe, levando as energias, levando todo o bem que recebemos aqui hoje. Imensamente agradecidos, Pai, pelo dia de hoje, imensamente felizes por estarmos aqui. Pedimos então permissão para finalizarmos os trabalhos da tarde de hoje. Que assim seja.